Glória a Jesus. Paz do Senhor, igreja. Amém? Dá paz do Senhor aí para quem está perto de você. Dá um sorriso aí para quem está perto de você. Olha só, minha amiga querida. Tanta gente tão amada, feliz. Glória a Deus. Deus tem algo para nós nessa noite. Quantos creem? Amém. Que o nosso Deus é um Deus de restauração. Quantos creem? Amém. Que o nosso Deus é um Deus de segunda chance. Quantos creem? Amém. Quem precisa de uma chance? Amém. O resto fica sem, então. Quando errar, não reclama. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Vamos orar? Paizinho querido, Pai amado, eu quero te dar graças por tudo aquilo que o Senhor já está fazendo em nosso meio. Obrigado por sempre nos lembrar, Deus, o quão dependentes e necessitados somos da Tua presença, o quanto precisamos de Ti, Espírito Santo, o quanto nos é impossível, Pai, até mesmo Te adorar, se a Tua presença não nos invadir, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero agora colocar a minha vida, a vida dos meus irmãos, Senhor, este lugar, a atmosfera desse lugar diante do Senhor. Pedir que o Senhor preencha e ocupe cada espaço, Senhor. De igual maneira, Deus, nós queremos declarar que o mesmo tempo precioso ocorra, Senhor, no meio dos pré-teens, no meio das crianças, no meio dos teens, que em todos os lugares desta casa, Senhor, onde as pessoas estão reunidas para Te adorar, para Te entregar culto, Pai, louvor, que a Tua doce presença invada, Senhor, que a mesma atmosfera propícia esteja sobre eles também, Senhor, assim como está sobre nós. Eu oro agora dando ordem, Pai, para que em nome de Jesus, os nossos pensamentos sejam levados cativos à obediência de Cristo. Também, Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos nos aquietar na Tua presença. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, que é a palavra que o Senhor colocou no meu coração. Fale de maneira poderosa, venha encorajar os Teus filhos e as Tuas filhas. Pai, também oro por aqueles que estão agora, Senhor, com dor de cabeça, com algum tipo de desconforto. Na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo agora toda a enfermidade, toda dor nas costas, toda dor de cabeça, Senhor Deus Pai, todo desconforto físico, na autoridade do nome de Jesus, eu declaro agora seja curado, que nada venha impedir cada um de nós de receber a sua palavra, que nós possamos ser solo fértil agora, é assim que eu oro e te agradeço no nome de Jesus, amém e amém. Dê uma grande salva de palmas ao Senhor. Abra comigo a sua Bíblia lá em Juízes, livro de Juízes, capítulo 16. História conhecida, figurinha carimbada da Bíblia. A história de Sansão. Creio que a maior parte... Quem aqui nunca ouviu falar de Sansão? Todo mundo aqui já ouviu falar de Sansão. E eu quero te fazer uma pergunta. Se eu falar para você o nome Sansão, qual é a primeira coisa que vem à sua mente quando você escuta esse nome? Força. Falar aqui. Que mais? Nazireu. Vocês são crentes, hein? Que mais? Dalila. Eu acho que a maior parte, quando a gente escuta Sansão, a gente lembra automaticamente de Dalila. Dalila acaba muitas vezes sendo a primeira coisa que nos vem à mente. E eu fico feliz que algumas pessoas tenham sugerido isso, porque indica a nossa tendência, como nós seres humanos, temos uma tendência de olhar a vida de forma negativa, de ver os baixos da vida. Mas essa história não é sobre Dalila. É sobre um homem de fé, um homem que creu em Deus apesar do seu
fracasso massivo. Um homem que creu em Deus, apesar das suas sucessivas derrotas. Um homem que estava vindo numa temporada ruim de baixos, colhendo baixos. E ainda assim ele escolheu permanecer em fé, ele escolheu permanecer crendo. E o fato é que ele foi nomeado um herói da fé. Não por causa do que ele fez antes de conhecer Dalila, mas justamente pelo aquilo que ele fez depois. O nome dele entra para a galeria dos heróis da fé de Hebreus 11. E o nosso primeiro pensamento, tanto meu quanto seu, quando nós ouvimos o nome Sansão, é conjugá-lo com Dalila. O seu pecado sexual, ter perdido a sua força, a escravidão que lhe foi imposta, os problemas que ele se meteu. Olhamos para ele e imediatamente pensamos, eu não faria isso. Se eu fosse um homem, uma mulher, cheio do Espírito Santo, como Sansão era, eu jamais faria o que ele fez. Somos assim. É isso que nós falamos, porque olhamos de uma perspectiva orgulhosa. Mas a Bíblia tem um ponto de vista bem diferente sobre ele. Se abrirmos lá em Hebreus 11, 32, se você não quiser abrir, não precisa, eu vou ler para você. Vai dizer assim: quantos exemplos mais darei? Infelizmente, não disponho de tempo para falar sobre a devoção de Gideão, Baraque, Sansão, Jefité, Davi, Samuel e os profetas. Na galeria dos heróis da fé, ele é citado entre a devoção no coração de Gideão, a devoção no coração de Baraque, a devoção no coração de Jefité e a devoção no coração de Sansão. A Bíblia fala em Hebreus, nós descobrimos que o Espírito Santo encorajou alguém a escrever e registrar 4.000 anos de história, homens de Deus, homens que agradaram o coração de Deus, homens que tiveram uma postura. Esse microfone não está bom, deixa eu ver o outro, ele está fechado. E som. Homens que tiveram, muito mais alto, homens que tiveram uma postura, né, que o coração que impressionaram a Deus, que foram disponíveis para Deus. A Bíblia registra, e bem ali no meio desses tantos nomes, desses homens de fé, está o nome de Sansão. Nenhuma menção é feita a Dalila no Novo Testamento. Por quê? Porque quando o Espírito Santo, ele olha para Sansão, ele registra que ele foi um homem de devoção, um homem que se levantou do fracasso, um homem que se levantou dos seus contratempos e confiou na graça de Deus. Sansão, ele é aqueles respiros profundos que a palavra de Deus nos dá, quando nós podemos olhar para homens e mulheres que falharam e ver que ainda assim o Senhor pode nos usar de novo. Vocês estão comigo? Então a gente olha para a vida de Sansão e vê tudo isso. Ele confiou na graça de Deus. E o que é a graça, senão aquilo que não merecemos? Receber da parte de Deus aquilo que nós não somos dignos. Receber de Deus algo que o nosso próprio esforço não conseguiria obter. A graça é receber da parte de Deus força em meio aos nossos fracassos. Diga, força em meio aos meus fracassos. Ele ousou acreditar que a graça viria sobre ele. Ele ousou acreditar que ainda que também tivesse sido arrancado dele, estando em ruínas, mesmo não cumprindo o seu propósito, ele ousou acreditar que Deus é bom,
e que Deus o ajudaria. Uma das coisas mais tristes a respeito de todo e qualquer ser humano são aqueles que vivem sem um propósito. Pessoas que não sabem qual o propósito de suas vidas, que não têm um destino. O propósito, ele está altamente ligado à visão. Quando eu não tenho propósito, eu não tenho visão de mais nada. Então eu olho e vejo que é maravilhoso quando tudo está indo bem. É ou não é? É tudo muito bom, é tudo muito fácil, quando as coisas estão caminhando, quando a empresa está prosperando, quando o casamento vai bem, quando a sua saúde está tudo certo. Você pega seus exames de rotina e nenhuma surpresa, não tem um colesterol alterado, uma glicemia, não tem uma diabetes. Quando você pega ali, não tem nenhum nódulo. Quando as coisas estão bem, os filhos estão encaminhados, estudando, sem dar trabalho. Mas quando tudo vai ladeira abaixo, você está com pressão sobre você, é a hora que todos nós, é a hora que cada um de nós precisa saber que servimos a um Deus que nos ama. É no momento mais difícil que você precisa ter convicção que servimos um Deus que nos ama, um Deus misericordioso. Então, Ele é um Deus de graça, e a graça de Deus pode alcançar você, não independente de onde você esteja. Vou dizer de novo. A graça de Deus pode te alcançar, independente do lugar aonde você se encontra essa noite. Aí você pode dizer, não, pastora, sabe onde eu me encontro? Eu me encontro sentado no culto. O seu corpo físico encontra-se sentado, mas muitas vezes a sua alma está habitando em lugares de morte. Quantas pessoas estão aqui, mas a sua alma está num lugar chamado depressão. A sua alma está num lugar chamado síndrome do pânico. A sua alma está num lugar chamado luto. Vocês estão me entendendo? Mas, uma passagem linda na Bíblia que diz assim: aonde me esconderei do Senhor? Ainda que eu faça a minha cama no mais profundo abismo, ali Ele me encontra. No mais alto céu, no mais profundo abismo, não tem como se esconder de Deus. Dê glória a Deus. Então todas as pessoas olham para Sansão e dizem, acabou. Game over. Você agora faz parte da história, você falhou. Deus te deu uma comissão e você pisou na bola. Mas eu quero te mostrar algo sobre Sansão. Eu quero te ajudar a enxergar, a ver o fogo na fé, no coração desse homem. Porque eu quero que você consiga escutar Deus dizendo, eu posso tirá-lo de lá, e eu posso fazer com que o seu fim seja mais forte que o seu começo. Você consegue escutar isso essa noite da parte de Deus sobre você? Eu posso te tirar daí, e eu posso fazer com que o seu fim seja mais forte do que o seu começo. Essa é uma grande mensagem. E observe, Dalila não tem muito a ver com isso, é tudo sobre Deus. Você tem que se concentrar na coisa certa. E quando nós estamos na prova, a gente pode se concentrar na coisa errada. E eu quero te mostrar a superioridade, a grandeza de Deus, a bondade de Deus na vida desse homem. Juízes 16:4 vai dizer assim: passados esses acontecimentos, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, chamada Delila ou Dalila. Dalila significa, o nome Dalila, se você jogar rapidamente no Google, vai aparecer dócil. Mas se você pesquisar profundamente, eu vou te dizer o que o nome Dalila significa. Significa abater, secar, tornar fraco. Que tal isso? Ela o fez abatido, seco e enfraquecido. O nome Dalila, na verdade, significa aquilo que sobreveio a Sansão.
ele ficou abatido, seco e enfraquecido. Deixado para baixo, sua fé vacilante. Quantas vezes situações que vêm sobre nós, contra nós, nos deixam abatidos, secos e enfraquecidos? Pode ser algum pequeno hábito que você possui, alguma área no seu coração que precisa de libertação, de restauração, de cura, algo que lhe deixa para baixo, algo que enfraquece a sua fé, algo que te seca, que mina as suas forças. Pode ser, né? Seja o que for, o inimigo sabe disso. Ele sabe quando algo vai contra você, que produz esse tipo de situação. E eu posso afirmar que ele dará atribuições que serão como uma Dalila indo ao seu encontro. E é isso que eu quero construir. Porque de repente aquilo que tem te enfraquecido, aquilo que tem te secado, aquilo que tem abatido você, às vezes é um mau hábito. Às vezes é olhar o que não deve, acessar o que não deve. Às vezes é assistir algo que não edifica. Um conteúdo inapropriado. Não é porque você é casado, não é porque você é um adulto, que nós podemos ser expostos a tudo quanto é tipo de informação, porque isso vai poluindo, traz sujeira para dentro de nós. Traz sujeira nas nossas mentes. A sua Dalila é aquilo com que você negocia para se sentir melhor. Qual é a sua Dalila? O que te enfraquece? O que te seca? O que te abate? Para que você se sinta melhor. Sua Dalila pode ser a TV. Sua Dalila pode ser o Netflix. Sua Dalila pode ser o Instagram. Sua Dalila pode ser qualquer coisa, todo tipo de coisa. Sua Dalila é tudo que você faz. É tudo que faz você trocar seu propósito e destino para que você se sinta melhor. Sua Dalila pode ser o dinheiro. Sua Dalila pode ser uma mulher, literalmente. Como sua Dalila pode ser um Dalilo. Pessoas, coisas que você troca o propósito. Quantas pessoas, né? Quantas mulheres trocaram o propósito de Deus, o destino de Deus para suas vidas por um Dalilo, por algo, por alguém, por uma promoção, por uma oportunidade, por uma noitada, por um copo, por uma diversão. Sua Dalila entra quando você sente necessidade de consolo. Quando você se sente solitário, ela entra para te oferecer conforto. Roubando, né? Arrancando o seu propósito, o seu destino, roubando a sua visão. A Dalila, ela entra naqueles momentos que você quer ser, você precisa ser colocado para cima. Quando a gente está mal, quando a gente está cansado. Como muitos de nós nos encontramos exatamente agora. Sentados aqui, esgotados, sem vontade, sem perspectiva. Porque Dalilas já estão roubando algo de Deus de dentro de nós. De forma mais simples ainda. Sua Dalila é qualquer coisa para a qual você abra a sua vida. Qualquer coisa que te atraia. Qualquer coisa que te afaste de Deus. Que vai te dominando, vai arrancando, vai se enroscando até que derruba você. Porque nenhuma dessas coisas começam grandes. Elas são sempre pequenas. São pequenas concessões. É um dia só. É um dia que eu vou ficar em casa. É um dia que eu não vou para o culto. É um dia que eu não oro. É um dia só. Percebe? Agora cada um de nós já sabe o que é.
Eu já te dei um pano de fundo. Que sempre acontece. Pensa aí. O que é que sempre acontece na sua vida? O que é que sempre vem sobre você que te afasta de Deus? O que é que sempre precisa acontecer, aparecer, você se abrir para que a coisa comece a desandar? Qual é a sua Dalila? Qual é a sua Dalila? Porque Dalila aqui não é uma pessoa, Dalila aqui tudo que te tira e te afasta de Deus. Te entorpecendo a sua mente, as suas emoções, até que você baixa a guarda. E na hora que você baixa a guarda, ela mostra o que veio. A Bíblia diz que Sansão, ele nem mesmo viu Dalila se aproximando. Ele não percebeu o perigo que ele estava se expondo, porque ela o seduziu. Ela é orientada a seduzi-lo. E eu não sei se você sabe o significado da palavra sedução, seduzir. Veja que interessante. A Bíblia vai dizer que Sansão adormeceu nos joelhos de Dalila. Nos joelhos. Agora, se eu te dissesse assim, pensa numa parte do corpo ligada à adoração, qual você pensaria? Adoração. Mãos, boca, tudo bem? Se eu pensar em adoração, eu vou pensar em mãos, em boca, cantar, falar, bater palma. Vocês estão me entendendo? E se eu pensar em uma parte do nosso corpo que automaticamente você linkaria à intercessão, qual seria? Diga assim, joelhos. Joelhos estão sempre ligados à oração. E olha que interessante, esse homem tão forte por fora, estava enfraquecido por dentro. E o que nos enfraquece por dentro? Falta de oração. Ele era tão forte por fora, mas tão fraco do lado de dentro. Ele adormeceu numa posição que não tem nada de irrelevante, é muito pontual para nós. Ele ter adormecido nos joelhos de Dalila. Perceba que a falta de oração te põe para dormir. Então olha para alguém que está do teu lado e fala assim, está dormindo fácil? Está dormindo na palavra? Está dormindo na classe? Você não está orando. Diz para alguém aí, diz assim, você não está orando. Porque toda pessoa que não está orando, ela sofre de sonolência. Porque uma das coisas que mantém o teu espírito ligado na hora da palavra é gente que tem vida de oração. Quando eu não tenho vida de oração, eu escuto o Michael tocar e eu já estou babando. O que deixa o meu espírito alerta? Diga para mim, oração. Por que que Jesus diz assim? Quer que eu te provo isso? Vou te provar. Jesus pega 3 discípulos, Pedro, Tiago, João, para ir num lugar, monte não é porque tem que ser alto, monte é um lugar onde você se separa para estar com Deus. Monte pode ser seu quarto, amém? Então ele pega aqueles 3 discípulos para subir o monte. Jesus vai fazer o quê? Vai, gente, me ajuda. Jesus vai fazer o quê? Orar. E o que os discípulos fizeram? Era para fazer o quê? O que Jesus fala? Nem uma hora você pode vigiar comigo? Quem não tem vida de oração dorme fisicamente e espiritualmente. Então, se você toda vez que está vindo para o culto está dormindo, você precisa orar mais. Vocês estão entendendo o princípio? Está na Bíblia. Então, ele adormeceu nos seus joelhos, porque a falta de oração nos põe para dormir. Sansão ficou. Sansão ficou espiritualmente inconsciente daquilo que estava acontecendo com ele.
Quando eu não estou orando, gente, não dispersa, é para mim que vocês olham. Amém? Quando eu não estou orando, eu paro de perceber o que está acontecendo à minha volta. Eu estou desconectado. Sansão não percebeu o que estava acontecendo. Põe potência aqui para mim, por favor. Então, quantos cristãos vivem sem saber o que está acontecendo na sua vida pessoal? Quantos cristãos? Quantos cristãos estão vivendo sem a mínima ideia do que está acontecendo ao seu redor? Na sua atmosfera, porque todos temos uma atmosfera, você sabia disso? Todos nós produzimos uma atmosfera que ou atrai as pessoas para perto ou repele. Rejeição, ela produz uma atmosfera que repele as pessoas, fazendo aumentar a rejeição. É muito fácil nos tornarmos passivos, desligados, sem adoração e cair na rotina, no nosso tempo que deveríamos estar intercedendo, devotados, porque perdemos a vida no Espírito Santo. Então Dalila põe Sansão para dormir. E é um princípio jezabélico, porque existe um outro profeta na Bíblia, existe um profeta na Bíblia, que é o profeta Elias. O profeta Elias, ele era espiritualmente um homem forte. Sim ou não? Sim. Vamos imaginar que o profeta Elias era um Sansão espiritual? Quantos me entendem? Assim como o Sansão podia pegar uma queixada, era de bode? De jumento? E bater num monte de gente, fazer um estrago, e amarrar um monte de rabo de raposa, um no outro ali também, fazer um estrago. Elias era o homem que orava para que fogo do céu caísse e mandava os pais de santo daquela época, ó, tudo fora, colocava para correr. Mas toda vez que você passa por uma grande luta, olha o que acontece. Eu não vou ler essa passagem, eu só quero contextualizar para vocês de Elias. Os mensageiros de Jezabel, nem a própria Jezabel foi até ele. Quem foi? Os mensageiros. E falaram assim: você vai morrer. Jezabel está furiosa com você. Jezabel está furiosa com você. E você vai morrer. O que aconteceu naquele momento, por causa do mensageiro de Jezabel? Um espírito de apatia entrou tão forte na vida do profeta Elias, que ele vai para uma caverna pedir para morrer. Ele entra em depressão naquele lugar. É o sono espiritual que Jezabel promove. Ele nem a viu. Não tomou ciência. Sansão não percebeu o que estava acontecendo. Por isso, que todos nós precisamos ter ao nosso redor pessoas que sejam como alerta. Pessoas que vão nos pegar e dizer assim: olha, eu estou vendo você e não está legal. Você não está bem. Esse tipo de atitude sua não é legal. Ó, eu percebi isso aqui, tá vendo? Isso aqui é brecha, é legalidade. Você já anotou isso? Todos nós precisamos. Sansão não tinha ninguém que pudesse ir até ele e dizer assim: ó, cara, isso daí está vacilando. Isso não vem de Deus, não. Elias tinha? Também não tinha. Quando ele veio sob ataque, ficou debaixo de ataque, eles estavam todos sozinhos. Não tinham pessoas ao seu redor que pudessem falar honestamente nas suas vidas. Que pudessem, alertá-los do que estava acontecendo. Precisamos de comunhão, de pessoas que nos conectem, estar inserido numa célula, onde permitimos que um líder, uma liderança fale a minha vida. Como estão as coisas? Você está sem brilho. Estou te vendo meio abatido. A célula, ela não existe para você ir fazer um MasterChef,
O gourmet, o cardápio gourmet. A célula existe para colocar você em relacionamento com as outras pessoas, com os ministérios, com a igreja, com o corpo de Cristo. É por isso que nós precisamos ir à célula. É para estimular você a crescer. Sansão não possuía isso. E como ele não possuía, ele se tornou um alvo fácil. Porque quando eu não vou na célula, eu não entro em relacionamento. E quando eu passo a acreditar que o que eu faço tem mais importância do que quem eu sou, eu tenho um problema aí. Por isso que Deus deu aquela direção de quem falta na célula não serve. Não serve porque está sendo punido, não serve porque está precisando ser cheio da palavra. Porque valorizamos pessoas acima do que elas fazem. Vocês estão me entendendo? Então você pega essa pessoa e fala, você vai sentar porque você está vazio. Você precisa se encher. Ninguém pode dar o que não tem. Essa é a importância, para que você não seja um alvo fácil. Então ele dorme. E assim que ele adormece, ela corta o cabelo dele. Ela remove, ela escalpa lá o cabelo dele, ela arranca. E lembre-se que, antes de ser bem-sucedida no ataque, houveram inúmeras tentativas. Foi a primeira vez que Dalila tentou tirar algo dele? Não. Ela vinha ali, jogando o canto da sereia faz tempo. Antes de você sucumbir, você começa a baixar a guarda, até uma hora que você toma o fight mesmo e vai ao ringue. Muitas tentativas aconteceram. E ele ignorou. No versículo 15 diz, protestou-lhe Dalila, como podes dizer que me amas, se o teu coração não está comigo? 3 vezes me fizeste de tola. Quem estava fazendo alguém de tolo? Ela. A Sansão, não Sansão, a ela. E não me fizeste saber a verdade sobre onde reside a tua grande força. Guarde isso. Onde reside a tua grande força. Cara, Sansão teve o corte de cabelo mais caro da história. Foi o corte de cabelo que saiu mais caro da história, foi o de Sansão. No versículo 16 diz, como todos os dias ela o importunasse com sua insistência, ele foi se cansando dia após dia, a ponto de angustiar-se até a morte. Foi se cansando. Aonde eu já ouvi essa palavra? Quem é que fez besteira porque estava cansado? Esaú. E vindo cansado da caça, qual foi a Dalila de Esaú? O prato de lentilha. Vocês estão me entendendo? Olha a oportunidade. Esaú era forte, diz que ele era um hábil caçador. Gente, para caçar não dá para ser fraco. Tem que ter força, tem que ter vigor, tem que ter disposição. Mas diz que ele voltando cansado, sabe a hora que você tem que vigiar e não baixar a guarda, e todo mundo baixa? Quando eu estou cansado, porque quando eu estou cansado, tudo que eu quero é o quê? Dormir. Eu quero dormir. Todo mundo que está cansado fala assim, eu quero minha cama, estou cansado. O cansaço te põe numa situação de vulnerabilidade espiritual. Toda vez que eu me sinto cansado, eu estou me tornando vulnerável espiritualmente. O que vai manter eu alerta no mundo espiritual? A minha oração. Orar. Então no versículo 17 diz, e lhe abriu todo o coração. O que é que Sansão fez? Ele abriu o coração, revelando a ela o seu segredo. Aqui ele dançou, porque na hora que ele abriu, fala de, você deu a abertura, você deu um espaço, e todo espaço pode ser agora preenchido. Ele abriu o coração, agora era só dar o gap? Jep.
Jab cruzado. A gente tá precisando fazer o Muay Thai, né? Tá meio... Até eu já me esqueci como que é o jab cruzado. Olha, vamos para o versículo 21. Em seguida, os filisteus o prenderam, furaram-lhe os olhos e o levaram para Gaza. Amarraram-no com 2 algemas de bronze e o fizeram girar um moinho no cárcere. Sabe o que você precisa entender? Que os filisteus, eles são uma atividade espiritual. Quando ele fica cego, a primeira coisa que tiraram dele, você vê que Sansão, na hora que ele baixou a guarda, a primeira coisa que arrancaram dele foi o quê? A visão. Assim que ele foi invadido, ele perdeu a visão. Quando você perde, né, o senso de propósito, você está cego. Quando você não sabe mais por que Deus te chamou, por que você está aqui, você está cego. Ele não conseguia agora mais ver para onde ele vai, ele não sabe mais por onde ele está andando. Ele não tem direção para a sua vida. Porque ele abriu para algo que o distraiu, o tirou da presença. Algo pequeno, na maior parte das vezes as coisas são tão pequenas no seu início e tornam-se tão grandes no seu final. A Dalila, né, essa movimentação espiritual, essa legalidade veio sobre a vida dele e agora ele está cego. Ele não sabe mais a direção. E a segunda coisa, amarraram. Ele está cativo. Sem forças. A força nunca esteve no cabelo. A força de Sansão estava no cabelo. A força dele residia dentro dele, no Espírito Santo. O cabelo, ele era só uma demonstração externa de algo que havia dentro dele. Dele ser separado por Deus para um propósito. Vocês estão me entendendo? Todos podemos estimular e mover o Espírito Santo dentro de nós para obtermos força. Não é um privilégio de Sansão. Você ter uma força, uma resiliência espiritual. Todos nós, por causa do Espírito Santo, podemos gerar isso dentro de nós. Então, o que o inimigo faz? Primeiro, rouba a tua visão. Segundo, né, te amarra. E terceiro, te faz girar em círculos. Ah, eu vivo andando em círculos, minha vida não sai do lugar, é sempre a mesma coisa. Passa ano, entra ano, estou eu aqui vivendo o mesmo cenário. Toda pessoa com amarras espirituais anda em círculo. Quantos de nós estão exatamente nesse ponto? Sem visão, sem propósito, incapazes de enxergar o que Deus tem para as nossas vidas. Estão ali, restringidos por velhos hábitos, por padrões de pecado. E eu quero que você veja o que Sansão faz, porque essa é a oração-chave. Quando nós vamos falar de Sansão, você tem que perceber, né, que ele estava debaixo de um grande ataque. Lá no comecinho diz que os governantes filisteus, quando eles mandam Dalila ir até ele, diz assim, ó, no 5. Os governadores dos filisteus foram procurá-la e lhe propuseram, seduz Sansão. Seduz Sansão. Seduzir significa tentar, enfraquecer, manipular. Mas governantes fala de algo que você dá concessão para governar. Então, filisteu, eles eram inimigos. O povo filisteu, ele era um inimigo natural do povo de Deus. E nós vemos, só que aqui você precisa entender que são coisas espirituais. Poderes demoníacos, que são os filisteus, estavam usando de uma situação para seduzir um homem e uma mulher de Deus a sair do propósito. Esse é o contexto. É sobre isso que estamos falando. E eu quero então agora olhar para a oração de Sansão, porque ela é a chave. Vai dizer lá no versículo 27.
Perdão, 22, primeiro. Mas o cabelo da sua cabeça começou a crescer rapidamente, logo depois de raspado. Então, a casa de Dagon, o templo, estava repleto de homens e mulheres, e ali estavam reunidos todos os príncipes e líderes filisteus. Toda uma atividade demoníaca estava naquele lugar. Na galeria havia cerca de 3.000 homens e mulheres se divertindo com a presença do Sansão humilhado. Em um certo momento, Sansão ergue um clamor a Deus e ora. Qual tinha sido o problema de Sansão? Falta de oração. De repente, depois de ele ter perdido tudo, a sua dignidade, ele servia de bobo da corte para os filisteus. Andando em círculos, ele levanta um clamor a Deus e ora. Ó soberano e eterno Deus, eu te invoco, suplico, dá-me forças uma vez mais, para que me vingue dos filisteus pelos meus 2 olhos cegados, ó Senhor. Ele coloca Sansão agora humilhado, cercado dos seus inimigos, lá no fundo do seu interior ele se levanta em fé. Mas não fé na fé, fé em Deus, que Deus poderia uma vez mais fazer algo na vida dele. A Bíblia diz que Deus é riquíssimo em misericórdia. Onde quer que você esteja, nenhum de nós está fora do alcance de Cristo. Então ele diz, lembra-te de mim, ó Deus. Me fortalece uma vez mais, para que eu possa dar a minha vida pelo meu propósito. Essa é a oração de Sansão. Lembra-te de mim, ó Deus. Me fortalece mais uma vez, para que eu possa dar a minha vida pelo meu propósito. E Deus gosta de orações assim. Deus ouve orações assim. Deus é um Deus que ouve o clamor. Escuta, ó Deus, a minha oração. Responde ao meu clamor. Deus é um Deus que quando esse clamor surge, porque não era uma oração feita antes de dormir. Pai, obrigado por esse dia. Amém. Não é aquela oração, ai Deus, eu não estou bem hoje, o Senhor sabe, eu estou mal, me ajuda. Eu não estou falando dessas orações rasas. Eu estou falando daquela oração que vem rasgando você por dentro, porque você sabe que você chegou no fim do poço. Eu já sou um espetáculo para os meus inimigos. Eu já sou motivo de piada no meio da minha família. Eu sou a chacota do meu bairro. Ninguém me leva mais a sério. Eu que era tão usado por Deus, eu que era tão usada por Deus agora. A minha vida andando em círculos por causa de um relacionamento, por causa de um homem, por causa de uma paixão, por causa de uma proposta. Sansão está ali humilhado. Sabe, a Bíblia diz que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Não eram só os filisteus, não eram apenas as atividades demoníacas que estavam ali, vendo aquilo. Nós sabemos também que os céus estão assistindo às nossas vidas. Todos nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. O apóstolo Pedro, o apóstolo Paulo, todos eles estão, ao tempo que você está caindo, eles estão declarando, levanta. Não era apenas o inimigo dizendo, acabou. Era mais uma outra nuvem de testemunhas dizendo, levanta. Eu não sei onde você está, mas existe uma poderosa nuvem de testemunhas dizendo, vai de novo. Mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Sansão é mencionado como um homem que creu em Deus. E o que ativou o coração de Deus?
a necessidade de Sansão? Não. E é aqui que muitos de nós patinam, porque nós queremos alcançar algo em Deus pela necessidade, e o nosso Deus não se move por necessidade. Para de achar que Deus, quem se move por necessidade somos nós. Deus se move por fé. O que faz Deus se mover se chama fé, não necessidade. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, enquanto esse homem andava em círculos, sem sair do lugar, ele não ficou sentindo pena de si mesmo. Porque muita gente, quando está passando uma prova dessa, quando começa a colecionar um fracasso depois do outro, eu estou tentando toda vez e a coisa não acontece, não dá certo, a gente começa a sentir pena de si mesmo. E sabe, uma vez eu preguei a respeito do que é ser vítima e ter a mentalidade de vítima. Eu quero só clarear a sua mente. Qual é a diferença? Você não tem culpa de ser uma vítima. Vítima de um abuso, vítima de uma violência, vítima de uma tragédia, de uma má intenção de alguém. Ninguém tem culpa de ser vítima. Mas a mentalidade de vítima é quando eu responsabilizo o outro por tudo que me acontece de ruim. Depois disso. Vocês estão me entendendo? Aí tudo que acontece de ruim é porque lá atrás, aí eu desenvolvi algo chamado mentalidade de vítima. Que é um cárcere. Quantas pessoas não rompem nunca? Sempre, olha, é por causa disso. É por causa daquilo que me aconteceu. E o Senhor não é restauração, e Ele não é renovo, e Ele não faz nova todas as coisas. Então, embora Sansão estivesse ali, naquela situação de vexame, de humilhação, de opróbrio, ele não sentiu pena de si mesmo, ele não ficou amargurado, ressentido. Você sabe o que Sansão deve ter feito enquanto ele rodava ali? Né? Porque a Bíblia diz que ele ficou ali naquele moinho, dando volta. Ele deve ter começado a se lembrar de Lamentações de Jeremias 3:21, que diz: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E ele começou a lembrar que existia uma promessa sobre a vida dele, que o nosso Deus, Ele é riquíssimo em misericórdias, que Ele é tardio em irar-se, que para cada dia de vergonha Deus tem dupla honra. Ele deve ter começado, ao invés de fazer como muitos de nós no fracasso, sentar, sentir pena de si mesmo e culpar a igreja, culpar o pastor, culpar o governo, culpar o Covid. Ele começou a falar: pera aí, ou eu vivo por essa palavra ou eu já estou morto. E ele começou a declarar verdades espirituais, porque a única coisa que pode te tirar de uma situação dessa são verdades espirituais. É você declarar a grandeza e a soberania de Deus, é declarar a pessoa de Deus, é declarar os feitos poderosos, o que os grandes homens da antiguidade ensinavam. Ensina o teu filho, todo judeu ensina para o seu filho desde pequeno. O nosso Deus livrou com mão forte o nosso povo da escravidão do Egito. Ele é o que abriu o mar. Ele é aquele que mandou a provisão no deserto. As nossas roupas não diminuíram, não se estragaram em 38 anos de deserto. Mas aonde estamos nós quando Dalilas vem contra nós? Eu não tenho nada, eu não posso nada. Coitadinho de mim, olha que situação, vou morrer. Ele estava sem os olhos. Você imagina um homem que teve a sua dignidade arrancada, porque ele caiu no conto de uma sedução de uma mulher, no meio dos seus inimigos. Imagina que aquele homem que confiou tanto na sua força, quando se levantou, não tinha o que fazer, porque a nossa força é o Senhor. Sabe o que Sansão me mostra? Que na hora que a presença de Deus vai, você pode ser um Golias, você não passa
de um palhaço de circo. Agora, um palhaço de circo com o poder de Deus dentro dele é um gigante. Agora, um gigante sem a presença, vocês estão me entendendo? Eu, sem a presença de Deus, sou só um palhaço de circo. O que te distingue dos demais é a doce presença do Espírito Santo. E a presença dele dentro de nós me lembra quem eu sou. Te lembra quem você é. Você não é a sua circunstância. Você não é essa fase difícil. Você não é o que você tem na conta ou deixa de ter. Você não é o carpinteiro. Você não é o marceneiro. Você não é o médico. Você não é a esposa. Você não é a mãe de 3 filhos. Você não é o doutorado. Você não é MBA. Você não é a falta de estudo. Você não é o abuso. Você é quem Deus te chamou para ser. Antes, Sansão brincava com a unção. Ele gostava do poder, ele gostava da força, ele gostava das vitórias. Mas havia um problema na sua alma que nunca foi tratada. Por isso que é tão perigoso a unção quando ela não vem com a sua constituição. Você ser ungido sem ser constituído. Porque você brinca com a unção. Porque aqueles defeitos na tua alma, aqueles defeitos de caráter vão fazer um estrago. A questão do coração de Sansão sempre foi: vou me render aos propósitos de Deus? Porque ele tinha sido separado para isso. Ele queria Deus, mas ele queria Dalila. Ele queria Deus, mas ele queria a sua vontade. Ele queria Deus, mas ele não queria abrir mão daquele pecado. Ele não queria se alinhar. E você sabe, esse homem que dormiu espiritualmente, quando ele recobre o entendimento, a clareza das ideias, ele se vê ali, cego, amarrado, andando em círculos. Mas foi nesse lugar que ele pôde dizer: Deus, é tudo sobre você e sobre o propósito que o Senhor tem na minha vida. Lembra-te de mim, me fortalece e me usa uma vez mais. Eu estou dando a minha vida pelo seu propósito. Todos nós precisamos chegar no lugar onde podemos dizer isso para Deus: eu estou dando a minha vida por um propósito. E ao ouvir o seu clamor, Deus respondeu. Sabe, eu posso linkar aqui Sansão com o filho pródigo. Porque aquele filho que fez tudo errado, as piores escolhas, que se afastou da presença. E olha, guarda bem isso. Você sabe onde tudo começou? Quando a presença de Deus se afastou dele. A primeira coisa que Sansão perdeu foi a presença de Deus, seguido da visão. Mas a gente não percebe de uma hora para outra que já perdeu a presença de Deus. Quando a gente se liga que perdeu a presença de Deus, a gente já estava fazendo muita coisa no automático, porque você fica fazendo no automático ainda quando tem ela. É assim, as pessoas brincam com Deus. Isso é um aviso para nós como igreja, isso é um aviso aos pastores, isso é um aviso aos líderes. Isso é um aviso a todo aquele, porque na verdade a gente chama de cristão pessoas que não são cristãs. Um cristão, para ser chamado de cristão, precisa ser alguém que se identificou com Cristo e que vive uma vida em Cristo. Hoje qualquer pessoa na igreja é um cristão. Não, não é um cristão. Cristão é você que morre todo dia. Cristão é você que pega a sua cruz e vai lá e crucifica a tua mente, crucifica as tuas vontades, crucifica os teus pés. Você não vai mais aonde o pecado te leva. Você não pensa mais como você pensava. Percebe? Eu ensinei isso na classe de liderança. Por que Jesus fala, pega a sua cruz?
Na cruz, a tua mente tem uma coroa de espinhos. Na cruz, as tuas mãos não fazem mais o que ela quer. Os teus pés não vão mais aonde você quer. E a gente fala que tem Jesus, mas nunca pega a cruz que tem que pegar para segui-lo, para andar com Ele, para viver com Ele. Sabe, deixa eu te ensinar um princípio poderoso sobre obras mortas. Tudo que você santifica no secreto, você vai mostrar em público. Guarda isso, que eu estou te dando uma revelação. Se você fica lá no seu secreto, santificando a raiva. O que é santificar? Separar, trazer. Eu não estou tratando, eu fico lá no quarto, sentindo raiva e me consolando que eu estou na justiça para me sentir assim, que eu tenho razão para sentir assim. Quando eu vou para o público, o que eu vou manifestar? Raiva. Não importa se são coisas boas ou más, tudo que você santifica no secreto, você vai demonstrar no público. Se eu santificar no secreto a minha ofensa, o que eu vou manifestar no público? Ofensa. E quantas pessoas, por não terem essa chave, não santificam no secreto aquilo que vem de Deus, então nunca tem nada de Deus para manifestar no público. Santifica o pecado, você vai manifestar pecado. Tudo que você santifica, você vai manifestar no público. Sabe, quando o filho pródigo voltou, ele precisou fazer alguma coisa? Nada, exceto se arrepender. Qual a primeira coisa que ele fala para o pai? Pai, pequei. Pequei. Mas tudo é história de amor, de um Deus tão maravilhoso, que nos dá aquilo que não merecemos. Ele pega um filho que fez tudo errado, que gastou tudo que tinha, que viveu uma vida de devassidão. E quando ele volta, ele dá para ele um manto, um anel e uma sandália. Mas você sabe quem é o irmão mais velho? Muitos de nós somos os irmãos mais velhos, porque temos uma cultura religiosa de desempenho. Quer saber como o desempenho funciona? Se a minha irmã dança melhor do que eu, e ela é levantada e ungida, eu acredito que eu não sou, porque eu não faço, danço como ela, cultura religiosa de desempenho. Então, ao invés de buscar aquilo que Deus me deu, eu invejo o que Deus deu para ela. Está cheio de gente na igreja assim. Por isso que a gente fica triste quando alguém é levantado e eu não sou, porque a gente acha que estamos numa competição. Filhos, né? Os filhos mais velhos perdidos dentro de casa. Filhos mais velhos são aqueles que trabalham muito. Sempre vão justificar. Mas eu me dedico tanto, eu trabalho tanto, eu faço tanto. Como assim? Sansão fez tudo errado. Mas no final ele fez uma oração certa. Ele falou, eu estou dando a minha vida pelo meu propósito. Veja, então, nunca foi sobre Dalila. É sobre Deus. É sobre um Deus e a sua bondade. Bondade para com quem? Para alguém que caiu. Sansão é um homem que caiu. Sansão é alguém que falhou. Sansão é tão nós, alguém que errou. A história de Sansão e Dalila é para uma pessoa que errou, que caiu. E encontra a bondade de Deus. Talvez você diga, não consigo ver, pastora, como Deus pode me ajudar a sair disso. Como eu posso sair de onde estou, como eu posso mudar o momento que eu estou vivendo. Ouça, ninguém está fora do alcance do amor de Deus. Nenhum de nós. Nenhum de vocês. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Talvez você diga, eu não consigo ver como o meu chamado pode funcionar. Como saio da onde eu estou? Deus é capaz de alcançar a sua vida.
se você permitir. Porque o nosso Deus é um Deus rico em misericórdia. O Deus que nós servimos é um Deus grandíssimo em amor. Esse é o Deus sobre o qual nós cantamos. Esse é o Deus sobre o qual nós louvamos. Esse é o Deus sobre o qual nós exaltamos. Deixa a oração, pega emprestada a oração de Sansão hoje como a sua oração. Senhor, se lembra de mim. Se lembra de mim. Se lembra de mim, Deus. Mas lembra, não é aquela oração. Um clamor é algo que eu grito para Deus. É algo que eu falo em meio a lágrimas para Deus. Se lembra de mim, Deus, e me fortalece mais uma vez. Eu darei a minha vida pelo meu propósito. Quando ele fez essa oração, o Espírito Santo veio sobre ele e ele derrubou os pilares daquele templo, as colunas daquele templo. E ele matou mais naquele último ato do que toda a sua vida. Deus deu a ele um momento glorioso, um momento grande, vitorioso. E sabe, a sua próxima estação pode ser assim. A próxima temporada que Deus quer te levar pode ser essa. Um tempo glorioso, um tempo vitorioso. Mas Deus não vai se mover pela tua necessidade atual. Ele vai se mover pela tua fé de abrir o coração para Ele e dizer: lembra-te de mim, ó Deus. Lembra-te de mim, ó Deus. Me fortaleça mais uma vez. Mais uma vez. Eu vou cumprir o meu propósito. Talvez exista alguém aqui em nosso meio hoje que nunca fez essa oração, que nunca abriu seu coração para Jesus. Para que Ele pudesse se tornar o seu Salvador. Então nessa noite eu adoraria dar a você essa oportunidade, a oportunidade de recebê-lo, a oportunidade de escrever uma nova história, a oportunidade de se mover numa nova atmosfera. Sabe por quê? Porque Ele nos ama, Ele te ama, Ele se preocupa, Ele se importa com você. Ao ponto que Ele entregou a própria vida. Entregar a vida por alguém que te ama é fácil, até certo ponto. Difícil é entregar a vida para um inimigo. E a Bíblia fala que Ele fez isso quando éramos ainda inimigos de Deus, afastados dEle. Esse imenso amor que consegue nos encontrar até mesmo no lamaçal do pecado, nas profundezas do abismo. Se esse é você, se essa é você, se alguém aqui nesse lugar hoje quer dar esse passo de fé, isso é tão lindo como a história do filho pródigo. Assim que o pai viu o filho, correu para abraçá-lo. Deixa Deus correr ao seu encontro. Se esse é você, se essa é você, erga uma de suas mãos. No lugar onde você está, deixa esse amor invadir você. Aleluia. Repete comigo assim: Senhor Jesus. Senhor Jesus.
nesta noite, como filho pródigo, eu estou voltando. Te peço, Senhor, escreve o meu nome no teu livro da vida. Porque a partir desta noite, eu te aceito, Jesus Cristo de Nazaré, como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu quero te convidar a viver no meu coração, a andar comigo, a revelar a mim o propósito da minha vida. Eu quero gastar a minha vida percorrendo o meu propósito. Remove toda a culpa, para que eu possa andar em liberdade. Em nome de Jesus. Você que fez essa oração, no final do culto existem pessoas com smartphones, com plaquinhas aqui. Eles querem te conhecer, querem te levar para tomar um café, para que a gente possa te ajudar a entrar em relacionamento com essa família, né, que você agora está fazendo parte. Amém? Com os demais, ainda com seus olhos fechados e sua cabeça curvada. Não fica perguntando: Deus, como o Senhor pode fazer isso? Como é que o Senhor vai fazer isso? A pergunta não é se Ele pode. Não tenta descobrir como Ele quer fazer, como Ele irá fazer. Entrega, coloca nas mãos dEle, descansa. Deixa a sua vida, o controle da sua vida nas mãos dEle. Deixe Ele trabalhar em você. Deixe-o trabalhar em você novamente. Deixe que Ele trabalhe para mudar você, para transformar você, para gerar o novo, uma nova natureza dentro de você, para superar essa época difícil, esse tempo de fracasso, o tempo das lutas e das dificuldades. Há um grande dia pela frente, há novas possibilidades. A palavra de Deus diz que eis que faço nova todas as coisas. Uma coisa nova estou fazendo e você ainda não pode ver. Porque para todos nós, os melhores dias das nossas vidas estão à nossa frente, se permanecemos de mãos dadas com Deus. Se coloque hoje como Sansão fez. Não seja passivo. Sabe o que é passividade? É permanecer no mesmo lugar, esperando que as coisas ao seu redor sejam transformadas. Nada muda por inércia. Uma força tem que ser aplicada. Sansão sabia disso. Quando tudo foi embora, ele falou: estou em inércia, assim eu não consigo fazer nada. Me fortalece, Deus. Mas ainda sem forças, ele precisou se mover em fé para fazer uma oração. Nada acontece com uma pessoa passiva. Temos que ativar a nossa fé. Se esse é você, se essa é você, essa noite, eu quero te convidar a se juntar comigo e se colocar de pé. Eu quero orar com você. Com os olhos fechados, repita comigo: Pai, eu venho com ousadia, até Ti, em nome do Senhor Jesus. Te peço, restaure em mim a força. Restaure em mim a força. Vamos lá, restaure em mim a força. Eu coloco a minha vida nas suas mãos. Me faço disponível. Tudo que sou, possuo. Estou colocando em suas mãos. Estou pedindo a Ti, Senhor. Enquanto estendo as mãos a você, derrama a sua unção novamente em mim. Derrama a sua unção novamente
comigo de novo. Caminha comigo de novo. Fortalece-me, Deus. Eu quero cumprir a minha chamada. Eu quero cumprir o meu propósito. Derrama o unção de novo. Derrama o unção. Exala o unção. Vamos lá, clame, clame, clame. Lembra-te de mim, Deus. Lembra-te de mim, Pai. Lembra-te do teu filho. Lembra-te da tua filha. Oh. Me fortalece. Fortalece os filhos. Fortalece as filhas. Fortalece os abatidos. Fortalece os cansados. Não pare, não pare, não pare, não pare. Vamos lá, uma nuvem de testemunhas. Há uma nuvem de testemunhas olhando para nós. Levanta, levanta, levanta. Ele faz levantar do próprio necessitado. Blá 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 blá, suriandere balabashada canta caralalamashuriandere balabas. Oh, vem com o sol sobre nós. Vem com o sol sobre nós. Vem com o sol sobre nós. Ora balabashuriandere. Ordi blá blá suriandere canta caralalamashuriandere balabashuriandere balabas. Espírito Santo, é tudo sobre você. É tudo sobre você. Espírito de engano fora. Espírito de amargura fora. Ataques na mente. Uma unção sobre os nossos pensamentos. Vamos derrubar as colunas de Dagom. Lembra-te, lembra-te, Senhor Jesus. Lembra-te, lembra-te de nós. Lembra-te de nós. Lembra-te de nós. Lembra-te da bola Ilha Bela. Lembra-te, oh. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ative a sua fé. Ative a sua fé. Movimente o teu espírito. Espírito Santo vai tocando. Espírito Santo vai tocando. Espírito Santo vai tocando. Vai tocando, vai tocando. Toca nas vidas, toca no físico. Vamos lá, a oração fortalece o homem interior. A oração fortalece o homem interior. A oração fortalece. Santo Senhor Deus Todo-Poderoso. Oh!
trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Declare: que ruja o leão e que a terra estremeça. Vem com o som da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça. Lembra-te de nós. Libere o grito. Notável, justiça, ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. Declare: o descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça e odeia. Mais uma vez, que ruja o leão, que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Vamos lá, desperta, que ruja o leão. Ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Escute isso. Segura aí. Juízes, a passagem de Sansão, enquanto nós cantávamos, Deus me deu uma visão. Porque nós estamos cantando que ruja o leão, e o Senhor me falava: a oração é um leão dentro de nós. A oração é um leão dentro de nós. A primeira coisa que Sansão fez, ele pegou o mel dentro de um leão morto. Era um leão? Um leão morto. Sabe por quê? Porque quando a sua oração, a sua vida de oração está morta, você está procurando prazer nas coisas erradas. E aí a gente começa a cair, até a hora que vira bobo
e colocou dentro de nós o mesmo Espírito. Romanos 8:11 diz que o mesmo Espírito que vivificou Cristo dentre os mortos está dentro de você. Põe o teu leão para rugir. Põe o teu leão para rugir. Voltará, voltará. Que ruja o leão. Santo de Deus, estamos orando, pedindo perdão por toda a passividade na nossa vida de oração, a começar por mim, Deus, Senhor, que tem nos colocado diante de um sono nos joelhos de Jezabel. Nós queremos declarar, Senhor, como igreja de Cristo, que estamos nos levantando, despertando desse sono espiritual, para rugir nos lugares espirituais, para fazer decretos da palavra de Deus, para trazer um reino à terra. Renunciamos toda a passividade. A igreja foi anestesiada pelo ministério de intercessão. Nós atribuímos a meia dúzia de pessoas uma responsabilidade pessoal. É sua responsabilidade orar pela sua vida e da sua família. Nós começamos a ficar fracos quando falamos vão vocês, e nós ficamos. Mas nós estamos dizendo todos vamos subir ao monte. Vamos nos levantar como uma igreja forte em oração, para destronar as principados, potestades, dominadores, governantes espirituais dessa era. Porque essa é a posição da igreja. Não é passiva, nós somos influenciadores. São as portas do inferno que estão resistindo a nós. Nós não estamos segurando as portas, nós estamos remetendo o pé. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o meu pastor, e nada nos faltará. Oremos juntos. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Tem pedido de oração? Nós vamos levantar um clamor pelo Adriano, irmão que era diaconisa aqui na igreja, Camila Reis. Amém? Você pode erguer suas mãos? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Deus, nós queremos apresentar a vida do Adriano Reis, Senhor. Deus, Pai, em nome de Jesus, toda a enfermidade, toda a complicação, Senhor, Deus, Pai, toda comprometimento pulmonar, Senhor, nós estamos declarando, e agora como igreja de Cristo na terra,
orando, liberando o ruach, o fôlego de vida de Deus sobre a vida dele. Visita agora, Senhor Deus Pai, em nome de Jesus, o Hospital Mário Covas. Enche aquele lugar, muda a atmosfera. Nós estamos rasgando decretos, nós estamos declarando espírito de ressurreição e vida, espírito de ressurreição e vida. Todo o corpo dele sendo visitado, sistema imunológico sendo visitado. Nós oramos por uma intervenção dos céus naquele lugar, não apenas sobre aonde ele está, mas sobre todos os que estão ali acamados agora. Que a glória do Senhor venha dos céus encher aquele lugar. Nós declaramos que o teu Espírito Santo de poder, Pai, nós estamos nos apropriando da obra da cruz e declarando essa vitória sobre aquele lugar, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor ruja naquele lugar, que o Senhor mude diagnósticos, que o Senhor visite agora, Pai. Vai de encontro aos seus familiares, vai de encontro, Senhor Deus, à sua família. Fortalece-os na oração, fortalece-os para crer na impossibilidade, Senhor, que é o material, a substância para o milagre, Senhor. Nós declaramos, Pai, milagre do céu acontecendo, em nome de Jesus. Nós oramos também pelo Edilson, técnico de enfermagem do Hospital de São Sebastião. Senhor Deus, Pai, que também está na UTI. Visita as UTIs, tanto da nossa cidade, como de São Sebastião, como de Caraguatatuba, Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita agora esses leitos de hospitais. Nós estamos declarando, Edilson, receba agora uma poderosa intervenção da mão de Deus. Nós repreendemos todo o Covid. Visita as suas células sanguíneas, Pai. Nós repreendemos a replicação desse vírus, Deus. Todo o edema, todo o inchaço, Senhor, na vida desses homens agora cesse. Nós te pedimos, Pai, visita pulmão. Visita o pulmão do Adriano também, do Edilson, Senhor. Visita a pleura, visita os alvéolos pulmonares, Deus. Pai, nós repreendemos pneumonia, nós repreendemos todo o mal, em nome de Jesus, Senhor. Deus, nós oramos pela Vivian, Senhor, também agora fortalece a tua filha, Senhor. Nós repreendemos também todo o diagnóstico de Covid, declaramos toda a dor no corpo, todo o mal-estar agora, seja curada, sejam curados em nome de Jesus, amém. Estenda a sua mão direita em direção ao altar. Que o amor que está no Pai, a graça que nós só encontramos no Filho, as unções e as doces consolações do Espírito Santo da promessa estejam sobre cada um de vocês. Como filha, serva do Deus Altíssimo, eu quero te abençoar para você se posicionar e trazer a presença de Deus, não pela necessidade, mas pela fé, para viver algo novo na sua vida de oração. E áreas onde você estava colecionando derrota, por não se posicionar, por não orar, por não interceder de maneira correta, eu declaro que você verá a bondade do Senhor vindo de encontro ao seu clamor, amém? Deus abençoe, vai rugir